Se isso já aconteceu com você, então eu acho que você vai se solidarizar um pouquinho comigo. Eu tive um bug na minha câmera na última gravação, na última vez que eu estava gravando, só que eu não sei o motivo. E ainda não foi solucionado, apesar de não ter dado de novo. Mas eu queria entender de fato o que é esse erro e o que aconteceu. Mas como eu ainda não solucionei, eu quero jogar aqui para vocês e se alguém souber da resposta, responde aqui embaixo pra mim, porque é a primeira vez que acontece. Eu já uso a Sony ZV-10 há pelo menos uns 4 anos, e pra mim nunca foi algo limitante, tanto que um amigo meu já perguntou: "E aí, quando é que você vai trocar de câmera?" E eu falo: "Cara, eu não preciso trocar de câmera, tudo que eu quero produzir, eu consigo produzir com a Sony ZV-10". Tem algumas vezes que eu vou em alguns trabalhos que eu acabo ou alugando outras câmeras para ir junto, ou eu acabo trabalhando com a câmera da produtora que está me chamando, mas nos meus trabalhos com os meus clientes, aquilo que eu quero produzir, eu não preciso mais do que a Sony ZV-10. Mas o que aconteceu no meu último trabalho me deixou muito preocupado. O ponto é, depois de eu dar REC várias vezes, era um dia inteiro de gravação, então isso aconteceu na metade da tarde, então eu já tinha gravado a manhã inteira, já tinha gravado depois da parte da manhã, a câmera não estava superaquecida, pelo menos na parte de fora onde eu encostava na câmera, e a câmera começou, a imagem da câmera, ela começou a dar uma sambada. Assim, ela ia para um lado e para o outro e a câmera estava no tripé. Não era para isso acontecer. Só que quando eu pausava o REC, a câmera congelava. Tipo assim, ficava normal como você tá me assistindo agora. Eu dava REC, a câmera começava a sambar de novo. E eu até achei que fosse o superaquecimento, então eu desliguei um pouco ela, até pedi um tempo, daí eu falei: "Olha, vamos tomar uma água, vamos fazer alguma coisa, eu preciso que a câmera esfrie". Mas eu não falei isso, obviamente, pro cliente, né, que o problema que a câmera estava dando. Eu só falei que a câmera precisava esfriar um pouco. Quando a gente voltou a gravar, isso aconteceu de novo. Só que tem um porém. A câmera estava conectada direto na tomada. Como a gente estava gravando o dia inteiro e a Sony ZV-10 ela não tem uma bateria tão grande assim, eu gravo conectado na tomada. E foi apenas eu remover o cabo e a imagem parou. Eu falei: "Cara, é o carregador". E eu já tinha mexido no foco automático. Eu já tinha mexido. Inclusive, eu nem sei se eu tô focado. Acho que eu tô. Espero que eu esteja. O que que eu estava falando? Eu já tinha mexido no foco automático, eu já tinha mexido no tipo de foco, eu já tinha mexido em várias coisas que às vezes a imagem fica sambando um pouquinho, inclusive com essa lente, porque essa lente que tá me gravando é uma 23 1.4. Então, como ela é muito sensível ao foco, inclusive eu acho o foco da ZV-10 muito bom com essa lente, eu já percebi que alguns takes, se eu deixo bem em 1.4 mesmo, às vezes ele fica sambando um pouquinho, esse bokeh atrás, ele fica meio indo e voltando assim, mas nunca foi algo que um cliente reclamou, mas fui eu que percebi. Ou se o cliente percebeu, pelo menos ele não me disse. Mas é o seguinte, isso me acendeu um ponto de interrogação, porque eu não tenho tantas baterias assim da ZV-10, eu tenho 4, mas eu estava para comprar agora uma, esqueci o nome, mas é uma bateria externa, vai, que coloca, eu esqueci o nome da bateria. É para justamente ficar horas, inclusive eu já vi outros filmmakers fazendo isso para montar um setup de uma câmera, parece um rig de cinema, uma câmera gigantona e tal, e é uma bateria externa. Só que se tá dando isso com a minha câmera, agora conectando ela direto na tomada, será que um power bank externo isso não vai acontecer também? Eu fiquei em dúvida quanto a isso. E eu vou trocar a bateria porque acabou a bateria de novo. Ela não costuma durar tão pouco assim, mas é que eu já comecei gravando com 4% de bateria. Eu achei que ia dar conta, mas enfim. Então eu acho que você entendeu. A minha dúvida agora é tipo assim, cara, será que de fato eu vou precisar trocar a minha ZV-10 para pegar uma câmera que tem uma bateria maior? Porque assim, na minha cabeça eu não preciso trocar minha ZV-10 porque ela já tá perfeita para aquilo que eu faço. Agora, o meu único ponto com ela é a bateria que dura pouco. Assim como eu já tive a Sony 6300, já tive a Sony 6500, é tudo com a mesma bateria, né? Que é uma bateria, cara, muito pequena. Ela é 1020 miliamperes, mas, cara, gravando em 4K ela some assim. E eu já trabalhei uma vez com ela rigada num powerbank externo. Cara, não é powerbank o nome. Me fugiu o nome da bateria exata que eu queria. Não é a bateria NP. Enfim, me fugiu o nome. Mas eu queria que eu tivesse a possibilidade de ter mais tempo de bateria com a mesma câmera. Eu não queria trocar de câmera, entendeu? Eu preferi investir em lentes do que investir em câmera. Então, pra mim, eu não precisava. Só que agora, dado esse último trabalho, ao qual teve 2 dias que aconteceu isso, tá?
eu tô gravando um curso, e nesse curso teve vários dias seguidos de gravação. E numa dessas eu deixei a minha ZV-10, tipo como se fosse uma câmera de segurança, assim, sabe? Deixei num tripé um pouco mais alto, gravando todo mundo com uma lente bem aberta. Só que eu deixei em REC mais de 1 hora, muito tempo. Só que eu não conseguia ter acesso a ela pra ficar olhando como é que ela tava. Então eu deixei até em foco manual, inclusive. Foquei aonde o preletor ia estar, e eu não conseguia ficar acessando pra ficar cuidando ali. Depois, quando eu fui ver na pós, cara, tá todo o vídeo ela tremendo assim, pra um lado e pro outro. Mas é que ela tava na tomada, justamente carregando. E aí eu só vi depois quando eu fui assistir os arquivos. Eu fiquei, cara, não é possível, eu tenho que ver o que que deu aqui. Eu já achei que era o foco, só que daí depois que eu lembrei que eu já tinha deixado no foco manual, então eu pensei, cara, não é o foco. Mas eu não sabia até então o que que era. Quando chegou esse segundo dia de gravação, era no escritório, então já era fechado e eu conseguia ficar monitorando ali. Eu consegui ver na hora que começou esse movimento. E foi na hora que eu apertei REC e ela começou a mexer pra um lado e pro outro. Só que eu já tava gravando, já era o período da tarde já. Não é uma coisa que tava desde o início. E de manhã ela já tava na tomada. Então, de fato, eu não entendi. Tipo assim, toda vez que eu boto na tomada, ela começa a balançar? Não, não é sempre. É porque ela começou a esquentar? Não, também. Porque ela não tava quente, eu já falei isso. Então eu fiquei em dúvida. Se alguém já teve isso com uma Sony ZV-10 ou com uma outro tipo de câmera, cara, eu não posso ligar na tomada, não posso botar num abastecimento de energia, seja um power bank, alguma coisa. Eu vou precisar trocar de câmera quanto a isso. Eu sei que tem muitos filmmakers que têm um preconceito. Sony ZV-10 é uma câmera de entrada e tal. Inclusive, eu ouvi uma história que um cara tava usando a ZV-10 também, ele usava pra tudo. Só que ele gravava durante muitas horas seguidas. Eu não faço tanto trabalho de gravar mais de 1 hora. Aconteceu que semana passada eu tive que ter esse trabalho. Mas geralmente eu faço conteúdo pra Reels, então ou vídeos de YouTube pequenos, tipo 10, 15 minutos, então não passa 1, 2 horas gravando. Mas o que aconteceu com ele é que por ele usar muito tempo seguido, a placa de energia, isso foi a assistência até que falou pra ele, a placa de energia, a câmera por esquentar muito, ela acabou descolando e a ZV-10 morreu. Por isso até eu acompanhei esse caso no Cauê aqui no YouTube, do canal O Cauê em Paz. E ele falou que daí trocou a ZV-10 dele para uma FX2 justamente por essa questão da bateria, porque todos os outros aspectos da câmera também alimentavam ele de uma maneira super top. E para mim também. E até então nunca tinha acontecido isso comigo, de eu ter uma influência na câmera, no vídeo, por conta da câmera, entendeu? E isso me deixou com o pé atrás. Então eu tenho amigos que falam, ZV-10 não deveria nem ter comprado, isso é uma câmera muito ruim. Cara, eu discordo, por quê? Porque a minha experiência nunca me deu problema, até agora. Então, se alguém já passou por isso, se alguém já conseguiu arrumar, se alguém já conseguiu mexer isso de alguma forma, por favor, me diga aqui nos comentários e o que você faria no meu lugar. Valeu, eu sou o Davi Lopes, até nem me apresentei, até o próximo vídeo. Deixa o like aí pra me ajudar e se inscreve aqui no meu canal se você quer saber das minhas opiniões e da minha vivência um pouco com o audiovisual, assim como eu tô trazendo nesse vídeo. Valeu, até a próxima.